aqui para mais uma gravação e um podcast do projeto Generate. Este projeto visa capacitar as mulheres para o ensino tecnológico e profissional e, ao mesmo tempo, também promover a igualdade de género. Eu sou Manuela Guimarães, sou um dos parceiros deste projeto europeu, represento a Escola Profissional FORAB em Portugal. E hoje temos aqui um convidado muito especial que vai partilhar a sua experiência, principalmente ao nível político, uma vez que representa localmente, portanto, a educação e também outras áreas, mas eu não queria fazer a sua apresentação, eu ia lhe pedir que se apresentasse e que abordasse, em primeiro lugar, quais são as políticas educativas e se elas estão orientadas neste sentido da promoção das mulheres e da captação das mulheres para áreas tecnológicas. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que aqui estou em representação do município e quero saudar a iniciativa. O meu nome é Augusto Lima, sou atualmente vereador da Educação e Ciência, Economia e Empreendedorismo, entre outras áreas, mas julgo que para o efeito são estas as áreas mais prioritárias. E é verdade que tenho tido também alguma experiência, já não é de agora, nestes domínios do ensino profissional. O ensino profissional, que é muito importante para o concelho de Vila Nova de Famalicão, é um concelho muito industrial e orgulhosamente industrial, e portanto, tendo esta característica tão forte e tão marcada no nosso território, o ensino profissional ganha aqui uma relevância muito grande para fazer face àquilo que são as necessidades de capital humano nas nossas empresas. E, portanto, esta área do ensino profissional tem sido, ao longo dos tempos, uma estratégia fundamental no que diz respeito às políticas educativas. E é verdade que, nos dias de hoje, nós temos áreas mais tecnológicas que normalmente são mais associadas ao género masculino e aos jovens rapazes, mas que temos feito um esforço para também chegar, nomeadamente, às raparigas, dado que muitas destas funções, que se no passado eram funções muito associadas ao género masculino, é verdade que hoje já temos experiências que podem ser desempenhadas pelas raparigas e pelo género feminino. Para responder diretamente à sua pergunta, em primeiro lugar, de facto, ensino profissional é uma estratégia clara, uma aposta clara do município de Vila Nova de Famalicão, e depois, dentro do próprio ensino profissional, nós, como queremos chegar mais longe em termos de atração de jovens, obviamente que o género feminino faz parte integrante desta estratégia. Nós sabemos que esta questão tem que se trabalhar prematuramente, não é? Não só nos adolescentes, mas irmos, se calhar, mais cedo às crianças. Acha que o currículo que é desenvolvido nas escolas não é inclusivo, trabalhar neste sentido? Assim, de uma forma taxativa, e neste momento julgo que também não quero dizer que não, mas também ainda não estamos longe de o ser. Acho que tem-se feito algum trabalho, alguma evolução, mas é verdade que, na minha perspectiva, ainda há aqui muito trabalho a fazer. E, portanto, nem de propósito, ainda há relativamente pouco tempo, apresentámos uma proposta ao Secretário de Estado que tutela esta área, portanto, a nível nacional, e que, no fundo, vai de encontro a esta necessidade. E que, no fundo, se fosse trabalhada toda esta questão da orientação vocacional desde o primeiro ciclo e com forte componente para a sensibilização das crianças, que estamos a falar de crianças, mas das nossas crianças que também são do género feminino, não é? E, portanto, esta ideia de que passar uma mensagem positiva da indústria desde o primeiro ciclo, e que esta mensagem positiva da indústria possa chegar também ao género feminino, porque aqui nós tínhamos duas grandes dificuldades. Primeiro, porque muitas das nossas crianças e jovens, principalmente neste caso os jovens, quando têm que fazer as opções, não optam pela indústria, fruto, enfim, da imagem que no passado a indústria esteve associada à indústria, e muito menos o género feminino a fazer este tipo de opções.
E, portanto, isto, conforme disse bem, na nossa perspectiva, tem que ser trabalhado o mais cedo possível. E o mais cedo possível, já não querendo ir aos jardins de infância, mas pelo menos a partir do primeiro ciclo, de uma forma devidamente estratégica e planeada e de uma forma gradual, até chegar ao ensino secundário, tem que ser feito esse trabalho, mas é um trabalho que eu acho que ainda está muito aquém daquilo que podemos fazer. Recentemente apresentou o plano de ação para este ano letivo. E nesse plano de ação há determinadas atividades, estratégias que promovem portanto, a captação de alunos para este tipo de formação tecnológica. Quer mencionar algumas dessas estratégias? Sim, eu posso dar aqui alguns exemplos. Nós, de facto, temos também já, não é de agora, e queria salientar aqui o papel decisivo que é esta rede de educação e formação que temos a funcionar no Concelho de Vila Nova de Famalicão, que o município é o facilitador, é o coordenador desta rede, mas que depois fazem parte todas as entidades públicas e privadas que no Concelho, no fundo, desempenham e exercem este tipo de atividade e a própria FORAV tem aqui um papel muito ativo. E é verdade que ao longo dos anos, sempre com esta preocupação de dar força ao ensino profissional e ao ensino vocacional, no fundo, definimos um plano de trabalho para a atração e a sensibilização dos jovens para esta área da educação e para esta área do ensino. E devo dizer, antes de dizer concretamente algumas dessas ações, mas devo dizer que até temos sido bem-sucedidos, porque Famalicão, neste momento, cerca de 50% dos jovens do ensino secundário estão no ensino profissional e a nível nacional apenas 35%, ainda apurámos esses dados recentemente, e portanto Famalicão está já a atingir aquilo que é o objetivo da meta do país para 2030 e portanto Famalicão neste momento já tem esse objetivo alcançado, mas conforme eu disse inicialmente na primeira parte da intervenção, dado às nossas necessidades, obviamente queremos mais. E, portanto, perante isso, nós temos trabalhado, de ano para ano tentamos evoluir algumas ações concretas para chegar aos jovens. E posso dar aqui 2 ou 3 exemplos. Olha, até posso começar pelo exemplo de hoje, e hoje precisamente vamos ter uma iniciativa numa escola básica portanto, até o 9º ano, onde vamos sensibilizar os pais, encarregados de educação, os professores, para a importância do ensino profissional e para aquilo que ele representa para o próprio território. No fundo, para tentar desmistificar esta questão que o ensino profissional é um ensino de segunda escolha. E, portanto, é algo que nós vamos querer fazer em todos os agrupamentos do Concelho. Vamos começar precisamente hoje, no agrupamento de Ribeirão, mas é verdade que vamos começar a fazer isto em todo o Concelho e é uma iniciativa que até eu diria que é nova relativamente aos anos anteriores. Gostaria de destacar também aqui uma outra iniciativa que tem a ver com a feira que nós lhe chamamos do ensino secundário, que é, no fundo, muito dirigida a todos os alunos do 9º ano, que atualmente estão no 9º ano no nosso concelho, e, portanto, todos os alunos vão passar por esta feira, por esta mostra, mas que tem aqui um paradigma diferente, que é, no fundo, mostrar aos nossos jovens quais são as áreas do saber, do conhecimento, que estão disponíveis no nosso concelho e no nosso território. E, portanto, de uma forma muito prática e muito interativa, todos os jovens do 9º ano vão poder passar por estas áreas. E, obviamente, ao passar pelas áreas, também têm contacto, obviamente, com as entidades que exercem e que, no fundo, oferecem esta oferta em termos de ensino profissional. Mas, para além disso, temos mais iniciativas, umas em parceria, sempre em parceria com as entidades e com as escolas, que, no fundo, fazem com que
Famalicão tenha esta preocupação de ser capaz de atrair os jovens para o ensino profissional. E, portanto, são diversas iniciativas. Temos, por exemplo, os Open Days nas empresas. Portanto, fazemos esta ligação às empresas para que abram as suas portas para receber turmas também do 8º e do 9º ano, para que os jovens tenham mais contacto aquilo que as empresas hoje são, para desmistificar esta ideia que as indústrias têm fracas condições de trabalho, enfim, que no fundo não estão a ter o patamar de qualidade que é exigido nos dias de hoje, e eu diria que em Famalicão é exatamente ao contrário. Temos empresas do melhor que há, em termos tecnológicos, em termos de qualidade de condições de trabalho, e, portanto, isso tem que se mostrar à comunidade em geral e aos jovens em particular. É um outro exemplo que fazemos juntamente com as escolas para proporcionar este contacto mais direto com os alunos, mas, obviamente, mais exemplos teria, mas enfim, eu dou aqui 3 que julgo que são dos mais importantes. Sim, e principalmente porque conseguiu incluir aí, portanto, parceiros que são fundamentais para fazer este trabalho, não só os alunos e os pais, não é, que são os diretamente interessados, mas depois o contributo das empresas, que também são uma parte muito importante e que se associam a este trabalho de captação de alunos, promovendo oportunidades para que eles conheçam a realidade empresarial e percebam que há aqui grande oportunidade para estudar nestas áreas. Ao nível de campanhas, porque também há um investimento muito grande por parte do Conselho na campanha para a promoção das tecnologias e a captação de alunos. Acha que está a ser utilizada também uma linguagem inclusiva de forma a que chame a atenção, em termos de linguagem e imagem, chama a atenção das raparigas para este tipo de ensino? Mais uma vez, eu acho que sim, que já temos dado passos nesse sentido, e dou aqui alguns exemplos. Por exemplo, já usamos nas nossas campanhas o testemunho de jovens raparigas que, no fundo, exercem já funções e que estão nas empresas nas áreas tecnológicas. Portanto, isso já é um sinal daquilo que para no fundo dar resposta a este desígnio, mas obviamente pode ser feito mais e melhor. Mais uma vez, julgo que também ainda temos caminho a fazer, mas já temos isso, pelo menos já temos essa preocupação de tentar ser mais inclusivos. Não é uma questão só de inclusão, é uma questão mesmo de necessidade. E portanto, nessa lógica, julgo que a necessidade, conforme se costuma dizer, no fundo, quando há necessidade, obriga-nos a desenvolver esforços para poder satisfazer. E, portanto, julgo que este é um caso claro daquilo que estamos a dizer. E portanto, é verdade que trabalhamos muito ao nível da imagem e muito ao nível destas campanhas, mas cada vez mais com uma preocupação inclusiva para que as raparigas se destacam, nomeadamente nestas áreas mais tecnológicas. Muito bem. Falando agora depois no seguimento, não é? Porque estes alunos que passam pelo ensino profissional e tecnológico têm 2 saídas, ou vão para o mercado de trabalho ou então prosseguem estudos. Eu sei que também tem sido feito um grande trabalho na articulação dos diversos níveis de ensino, neste sentido, de dar uma resposta tecnológica e ao nível das engenharias, mas depois também temos a questão do emprego. Portanto, há aqui 2 questões que eu queria colocar. Uma, este procedimento de estudos, se está devidamente bem articulado, e a outra, como é que as nossas empresas depois estão preparadas para receber engenheiras ou técnicas, portanto, no departamento dos seus recursos humanos, e gerir este mundo feminino dentro da própria empresa. Sim, aliás, essa questão é mesmo aqui um grande desígnio que no fundo nos move todos os dias, porque de facto nós temos uma grande preocupação do prosseguimento, por um lado, do prosseguimento de estudos dos jovens que saem do ensino profissional, conforme disse bem, pode ter estas 2 vias, ou vão para o mercado de trabalho, ou vão, de facto, prosseguir estudos, nomeadamente para entidades do ensino superior, e que aqui temos feito um esforço muito grande com entidades aqui à volta
para, no fundo, que haja aqui alguma ligação, que eu julgo que está a acontecer verdadeiramente, essa ligação entre o ensino profissional de secundário e o ensino técnico superior, seja por via dos cursos técnicos superiores que promovem os institutos politécnicos, seja por via até dos cursos de especialização tecnológica, que é uma outra dimensão que os jovens também poderão prosseguir, seja até para as próprias licenciaturas, que também é o caso. E, portanto, sentimos que há aqui uma maior ligação e uma maior aproximação entre o ensino secundário e o ensino superior. No que diz respeito às empresas, eu julgo que esse trabalho também tem sido feito. Claro que podemos dizer que pode ser sempre melhor, e é verdade, e é isso que trabalhamos todos os anos para que seja melhor, para que haja cada vez mais esta ligação. Mas dado que as empresas, de facto, hoje precisam de quadros mais qualificados, não tenho a menor dúvida em afirmar isto, portanto, também estão mais predispostas a receber estes jovens, nomeadamente do género feminino, no que diz respeito às áreas tecnológicas. No que diz respeito às áreas tecnológicas, deixe-me só fazer aqui uma à parte, não sei se estaria no guião ou não, mas vou introduzir, que é uma clara aposta do Conselho para o presente e para o futuro. Dado que, conforme eu disse inicialmente, não somos um conselho muito industrial, mas julgamos que temos aqui potencial de crescimento no que diz respeito às áreas tecnológicas e dentro das áreas tecnológicas no que diz respeito ao digital. Portanto, se nós formos capazes no futuro de aliar esta componente tecnológica digital com a indústria, julgo que estamos a dar passos certos para o desenvolvimento do próprio concelho. E para isso, vou dar aqui 2 exemplos concretos de apostas claras do município. Por um lado, a questão dos centros tecnológicos especializados, que é algo que está em curso e que no final teremos, cerca daqui a um ano, teremos, enfim, entidades devidamente capacitadas para promover ensino profissional de excelência, nomeadamente nas áreas informáticas e digitais, isso por um lado, e por outro lado, também assinamos recentemente um protocolo na área digital com entidades formadoras de um lado e empresas do outro, para que haja aqui uma maior propensão para as áreas digitais. E com isto, julgo que o território está em condições de, no fundo, poder atrair também empresas tecnológicas para o concelho. Não só indústrias, que ainda hoje isso é, felizmente, temos essa capacidade de atração no que diz respeito à indústria, mas nós queremos ir mais longe e ter capacidade de atração no que diz respeito a empresas tecnológicas. E, portanto, com isto que se está aqui a conjugar, centros tecnológicos por um lado, maior aproximação e maior disponibilidade por parte de empresas por um lado e entidades formadoras por outro, seja para reconverter o nosso tecido, os nossos recursos humanos, seja para atrair jovens e adultos para estas áreas, julgamos nós estamos em condições, enfim, isto é um trabalho a médio prazo, mas julgo que estaremos em condições de facto, de dar esse passo. E, obviamente, aqui o género feminino é fundamental, será fundamental, para que darmos resposta a este desígnio de termos mais emprego tecnológico em Famalicão. Estamos quase a terminar e eu tinha aqui uma pergunta para lhe fazer, que relativamente o que é que faria mais Famalicão neste sentido. Mas já me deu aqui uma visão daquilo que está em curso, do que será o futuro. Sim, uma das áreas de aposta é claramente esta. É no fundo, esta vertente tecnológica, no fundo, nós sermos capazes de, eu não digo deixar a indústria, porque não vamos deixar a indústria. A indústria há de continuar a ser a nossa força principal, e tudo aquilo que ela envolve, nomeadamente ao nível do ensino profissional e de tudo aquilo que é preciso fazer ao nível da orientação vocacional. Eu julgo que este projeto que eu falei há pouco, que apresentámos como projeto piloto ao Secretário de Estado, é algo que vamos fazer muito questão que ele venha para Famalicão.
um projeto devidamente estruturado do primeiro ciclo ao 12º ano, passando por todas as etapas e, no fundo, para que as crianças e os jovens se sintam devidamente orientados e acompanhados para tomar as melhores decisões no futuro e para, no fundo, também podermos apresentar devidamente aquilo que Famalicão já tem em termos industriais e tecnológicos, isso por um lado, e por outro lado, esta aposta clara nas vertentes tecnológicas, fruto daquilo que está neste momento a acontecer no território, muito ao que se deve dos centros tecnológicos especializados, mas também àquilo que nós achamos que pode ser o valor acrescentado que se pode trazer para o território, porque se formos capazes de juntar esta vertente tecnológica que venha trazer valor à própria indústria por um lado, mas por outro lado que traga aqui novas áreas que hoje são fundamentais, seja para o domínio da sustentabilidade, estou-me a lembrar, por exemplo, das energias limpas e das energias renováveis, que não deixam de ser tecnológicas hoje em dia, e portanto, se nós formos capazes de juntar estes dois mundos, julgo que Famalicão vai continuar a ser fundamental, não só na região, no país e obviamente também já na Europa, com todo este dinamismo económico que aqui temos desenvolvido, e não é por acaso que somos região empreendedora europeia 2024, que é um galardão que muito nos orgulha, mas julgo que é fruto de todo este trabalho, de todo o ecossistema, empresas, entidades formadoras, sejam públicas ou privadas, associações empresariais, setoriais, universidades, sistema do científico-tecnológico, com as universidades e os centros tecnológicos, e obviamente tendo aqui o município também um papel de articulação de todo este ecossistema, de forma a chegarmos mais longe no futuro. Sim, isso é muito importante o que referiu, porque de facto o Famalicão é um exemplo de boas práticas e tem merecido este reconhecimento nacional e internacionalmente. Tivemos aqui uma visão bastante alargada relativamente ao tema e de alguém que está por dentro não só da parte educacional, mas também da parte económica, portanto tem esta visão que depois é particularizada com evidências daquilo que é implementado no terreno. Penso que ficou claro que Famalicão tem feito um grande investimento e que é fruto aqui de um trabalho de parcerias e em rede que consegue chegar e atingir estes objetivos. Estamos no bom caminho, estamos muito focados na tecnologia e na atração dos jovens, quer do género masculino, quer do feminino. Portanto, igualmente são necessários para dar resposta àquilo que virá no futuro, todos os desafios. E foi um gosto falar com o seu vereador. Muito obrigada pela sua colaboração. Eu que agradeço mais uma vez.